Em 1º de janeiro de 2024, se o Santos Futebol Clube estiver de pé, e principalmente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque do Campeonato Paulista escapou, né, do pior, mas se tiver na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias por torcer para um time que é abençoado, que é iluminado e que tem o corpo fechado contra as piores pessoas que já passaram por um clube de futebol. É um negócio surreal como esse time tem a capacidade mágica de atrair talentos, atrair a beleza do esporte, mas como é capaz de atrair gente da pior espécie, tanto na questão moral, quanto na questão de caráter, quanto na questão de competência, né? Porque o Santos também ao longo dos últimos anos atraiu uma série de incompetentes. Porque tudo que o clube vem vivendo nos últimos anos, ser coroado, né, ter como cereja do bolo, essa história do Eduardo Bauerman, em circunstâncias normais, seria para fechar as portas. E eu só vim gravar esse vídeo aqui hoje, e neste momento, depois da emissão da nota oficial do clube, relatando o afastamento do Eduardo Bauerman, envolvido numa investigação sobre apostas ilegais, né, deste universo das bets, digamos assim, de apostadores que queriam, né, que pediram para ele tomar cartões para que eles faturassem ele por 50 mil e os caras com lucro de 800 mil. E tudo isso faz com que a gente questione a lisura do esporte. Eu que sempre bati nessas teorias da conspiração, em 1998 na Copa do Mundo aconteceu isso, aquilo, outro. Mas hoje, como é que o torcedor ele vai comprar um ingresso para um jogo de futebol? Como é que ele vai ser sócio do clube, comprar uma camisa, se ele não sabe se aquilo tudo que está do outro lado pode ter alguém que não tenha a dignidade e a decência suficiente para entrar em campo e fazer aquilo que todo torcedor pede, que é suar a camisa, que é transpirar, que é se empenhar, né? E ser digno com o salário altíssimo que esses caras ganham no futebol brasileiro, especialmente os jogadores de primeira divisão. Então os desdobramentos nesta terça-feira foram imensos. Além da nota oficial do Santos, tem mais conversas vindo à tona, inclusive do Bauerman dizendo que para os apostadores e criminosos, que você vê pelo tipo de mensagem, que é gente da mais baixa qualidade, vagabundos de marca maior, né, maloqueiros, sem vergonhas, gente que não dá nem para... O cara usa o termo desonrou, você me desonrou. Que honra tem um vagabundo desses que propõe para um jogador de futebol tomar um cartão para ele faturar apostas, manipular um jogo desse tipo, né? É um negócio absurdo, né? Então surgiram outras histórias. Uma, por exemplo, em que o Bauerman disse que ele poderia tentar cooptar outros 2 jogadores do Santos para o esquema. A matéria está no Globoesporte.com. Alguém pergunta para ele lá, eu acho que tem 2 aí que eu consigo trazer. Quem seriam esses 2? Porque se ele não disser e se eles não se revelarem, todos os outros, a partir deste momento, são suspeitos. São suspeitos, e o pior é que os que são bons, os que são honestos, os que são dignos, vão ficar todos debaixo do guarda-chuva da dúvida, porque o Bauerman tem uma conversa gravada dizendo que tem mais 2 lá que ele poderia cooptar para o esquema, né? Então é um negócio muito sério. Eu não sei como as pessoas que estão dentro do clube vão conseguir lidar com isso, né? Eu entendo até que o Santos possa ter demorado ao afastar o Bauerman já no primeiro momento, quando ele depois admitiu que foi procurado, mas não revelou isso para o clube, né? Mas eu também entendo, talvez o clube tivesse preocupado em, ao afastar o jogador, dar a ele algum tipo de subsídio no sentido de ser processado pelo atleta se nada fosse provado. Enfim, mas eu me preocupo como é que essas pessoas que estão no Santos hoje, que têm uma visão de negócios em que esse tipo de coisa suja não acontece. Claro que toda empresa, todo negócio tem lá os seus problemas, tem as suas mutretas e tal, mas do jeito que está surgindo no futebol agora,
É difícil dizer. Matérias aqui, a matéria do Globoesporte.com, questionado pelo apostador sobre encontrar outros jogadores do Santos dispostos a receber cartões em troca de dinheiro, o zagueiro diz que acha que conseguiria mais 2. E a matéria é surreal, tem até ameaça de morte aqui, ó. Ele dizendo para os caras que ia tentar pedir para ser negociado no fim do ano para receber o dinheiro, a parte dele, e pagar esses 800 mil aí que estavam em débito. Enfim, é um esquema organizadíssimo, né, de crime. É um esquema organizadíssimo de crime. E tem lá uma aspas, em mensagens, Bauerman cogita ser negociado para pagar apostadores e recebe ameaça, merece morrer. É um tipo de gente extremamente perigosa, provavelmente é um tipo de gente que lida com outras atividades criminosas. E há uma série de clubes no futebol brasileiro, mas tinha que ser o Santos, tinha que ser alguém do Santos. É impressionante como as coisas têm acontecido na Vila Belmiro. Eu tenho falado aqui, a gente precisa tomar cuidado com o aspecto espiritual do clube, dos seus dirigentes. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada nesse sentido de vibração, de energia, porque não é possível. E outra coisa que eu sempre digo, o futebol agora, você precisa contratar não só o esportista, não só o talento, você precisa contratar o caráter, você precisa formar o caráter. Porque jogador de base ingrato, que quando chega no primeiro contrato com o pai, que também muitas vezes é um ingrato, e começa a botar o clube contra a parede, esse tipo de gente, você tem que fazer uma análise da família, né? Já vê se o cara quer se dar bem em cima do clube, manda embora, nem pega, entendeu? E para trazer para o clube entrevista de emprego, né? Manda o cara fazer uma redação, quero saber o que você pensa da vida, quais são os seus valores, como qualquer empresa séria hoje faz. Então tem que começar a contratar caráter. Você não pode correr o risco. E o pior, são jogadores que ganham 2 dígitos. Por que o cara precisaria arriscar a carreira dele por 50 mil reais? Claro que a situação toda ainda está em processo de investigação e finalização de provas e coisa e tal. Até por isso a nota oficial do Santos emitida hoje diz o seguinte: o Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauerman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional a partir desta terça-feira, diante dos novos desdobramentos divulgados pela Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O clube aguardará se a justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição. O Santos Futebol Clube não tolera desvios de conduta e de ética. Então, é bom que a partir de agora, e os senhores futuros candidatos à presidência do clube, levem muito a sério isso, porque eu escuto muito que a gente tem que descer no covil dos ladrões, para que sejamos competitivos no ambiente do futebol. Essa é uma verdade que vem sendo repetida há muito tempo por dirigentes e por muitos torcedores que acham que para ganhar vale tudo. E não é assim que funciona. Porque quando a coisa passa do limite e entra na esfera criminal, acontece o que vai acontecer neste momento com o Bauerman afastado. Claro que ele tem todo o direito de se defender, claro que a justiça precisa ter o seu trâmite respeitado e o Santos precisa aguardar. Dependendo do que acontecer, só espero que não demore, porque ficar pagando 2, 3 meses de salário para um jogador que vai ficar afastado não adianta. O Santos precisa pensar na vida dele, vai precisar contratar um outro zagueiro, vai precisar ver como é que fica, por exemplo, a situação do Luiz Felipe. O Santos hoje não pode abrir mão do Luiz Felipe, porque o Santos quase não tem zagueiros, né? Tem o Messias, o Maicon, o Joaquim, o Luiz Felipe e o Alex, né? Eu tenho defendido aqui que o menino Thiago Balieiro merece uma oportunidade, pelo menos para começar a treinar entre os profissionais. Mas precisa contratar provavelmente, porque todos os zagueiros que a gente citou, eles não são confiáveis. Exceção feita ao Joaquim, que chegou agora, mas já deu um cartão de visitas, que foi aquele jogo contra o Ituano. E o Thiago Balieiro é muito jovem. O Alex se contunde bastante, os outros 3 são jogadores que, enfim, não são os zagueiros dos sonhos do torcedor santista. Então vai precisar contratar também. Aí eu pergunto para vocês, como é que fica a cabeça dos jogadores que confiaram no Bauerman? Ou como é que vai ficar a cabeça dos jogadores sabendo que ele disse, tem lá num print, que ele cooptaria outros 2. O cara vai olhar para o lado, ele vai saber que não é ele, se não for, obviamente. Aí ele vai olhar para o lado e falar, será que é fulano? Posso confiar nele? Posso dar um passe para trás, um passe para frente, que ele não vai dar uma cotovelada, uma curuvelada, como o analfabeto lá escreveu?
Será que ele vai fazer alguma coisa? Cria-se um grande problema mental, psicológico, inclusive nos jogadores, né? E, por outro lado, eu acho que o cara vai se sentir ainda mais pressionado porque o torcedor na arquibancada vai chegar no estádio desconfiado de tudo. Mesmo que não tivesse sido dito a respeito desses dois jogadores que o Bauerman cooptaria, a torcida poderia facilmente começar a usar isso como argumento. Tá vendido para site de aposta. O cara às vezes comete um erro normal. Aí vão dizer, olha lá, tá vendo? Enquanto isso não for extirpado do futebol brasileiro, e eu não sei como é que vão fazer isso, porque até a Copa do Brasil tem um patrocinador de casa de apostas, né, como patrocinador uma casa de apostas, clubes têm, né, outras pessoas que circundam o universo do futebol também têm. Claro que não dá para você, vamos acabar com as apostas no Brasil? Não sei se é possível, mas as relações éticas elas podem ser discutidas, né? E a partir de agora a CBF ou a FIFA principalmente precisa colocar uma regra muito clara. Quem estiver envolvido com esse tipo de situação e for comprovado precisa ser banido do esporte. É banimento do esporte, é não voltar a praticar o esporte nunca mais em nível profissional. Não pode mais acontecer, né? E aí o torcedor começa a rememorar ou começa a fazer ilações, conjecturas. Se zagueiro, jogador, atacante, goleiro, volante, centroavante pode estar em esquema com apostador, quem é que garante que árbitro não está? VAR, por exemplo, né? Quem é que garante? Quem é que afiança? Porque, inclusive, teve um árbitro aí outro dia que disse que árbitro ganha muito pouco. Ganha bem, ele até pontuou, né? O árbitro ganha bem, mas com o dinheiro que o futebol movimenta, o árbitro ganha pouco. Foi o Marcelo de Lima Henrique que falou isso, se eu não estiver equivocado. Falou isso. Ou seja, dá a sensação de que alguém que acha que ganha pouco, não estou falando que é o Marcelo de Lima Henrique, pelo amor de Deus, mas algum outro que acha que ganhe pouco, ele possa, olha, não pode ter pênalti nesse jogo, apostador XYZ entra em contato, então chama o VAR, não sei o que, o cara dá uma explicação esdrúxula, tá todo mundo vendo. Aliás, como aconteceu em vários casos bizarros do Santos recentemente, na temporada passada, todo mundo tá vendo e a pessoa vai lá, olha no VAR e diz que não tem nada. Ou o árbitro vai na cabine do VAR e diz que não tem nada. Pode ser a interpretação do cara? Pode ser a interpretação do cara. Mas a partir de agora todo mundo vai ser olhado com desconfiança por conta desse tipo de história. Toda e qualquer decisão polêmica que exista dentro do futebol, seja tomada por treinador, por jogador, por dirigente, por árbitro, vai ser questionada, vai ser colocada sob suspeita. Tudo isso que veio à tona agora é uma prova de que modernizaram a sacanagem no futebol, porque ela sempre existiu, né? Árbitro na gaveta, lá no passado, quando você não podia provar, né? Como o Nicolas Leoz revelou, os bastidores de como o Santos foi prejudicado em âmbito sul-americano no passado, especialmente contra o Independiente. A história está aí para contar, né? Casos em que times foram operados em finais de campeonato, só que você não tem como provar, né? Porque o cara, errei. Beleza, errou, mas até aí, meu filho, é que nem o avião, o cara tá pilotando um avião, caiu, matou 200 pessoas, errei. Não tem o que fazer, dizer que errou, né? Então, nós teve o caso de 2005, né? A máfia do apito, que o cara chegou para prejudicar o Santos, mas o Santos jogou tanto contra o Corinthians que acabou não podendo fazer o trabalho sujo que ele ia fazer, Dilson Pereira de Carvalho, não é verdade? Mas a CBF, claro, refez o jogo, prejudicou quem era a vítima da história que foi o Santos perdeu o jogo e, enfim, não pôde lutar pelo título e o Corinthians, que tinha perdido e ganhou, foi campeão depois, né? Ou seja, a noção ética do negócio completamente distorcida. Então como é que vai ficar agora o Santos para quarta-feira? Nesta quarta-feira contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Será que também, sob estes olhares, os jogadores não vão querer correr mais para dizer, olha, aqui eu não erro porque eu não tenho esquema, ou o cara pode ficar com medo de tomar um cartão, ou ficar com medo de fazer uma falta, permitir que o adversário... Vocês percebem como está tudo amarrado? O cara está indo para a área, vou dar um pontapé no sujeito aqui, vão dizer que eu fui tomar um cartão vermelho de propósito, vou deixar ele ir para o gol. Aliás, o Bauerman fez o certo o dia que ele foi expulso, né? Ele fez a falta, tirou o cara, porque senão ele ia para dentro do gol, o cara do América, né? Alguém vai dizer isso.
O cara pode pensar, puta, eu acho que eu não vou marcar tão forte, porque se eu tomar um cartão amarelo, vão dizer que nesse jogo eu podia ter tomado um cartão. Vai vendo o tipo de coisa, o tipo de conexão que uma loucura dessa cria. Então, o Santos tem que aguardar, a justiça tem que ser feita, o Santos tem que ver a imagem dele, a que ponto foi arranhada nessa história toda, ir até onde deve ir, a CBF, o Ministério Público, a Justiça, a Polícia, a FIFA, a Comebol principalmente, porque a regra do mundo não vale na Comebol, todo mundo dando 11 de acréscimo, os caras dão 3, entendeu? É muito estranho tudo que acontece no ambiente sul-americano, digamos assim. Não é possível que todo mundo dê 8, 9, 10, 11 de acréscimo, o árbitro dê uma de Zé Ruela e dê 2, 3 de acréscimo num jogo de Sul-Americana ou de Libertadores. Então, precisa ter um efeito cascata, um efeito dominó, para que se depure e você não perca o principal. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro, que é o torcedor. Eu conheço um rapaz, um músico talentosíssimo aqui de Santos, que era até os 9, 10, 11 anos de idade torcedor do Santos. Só que aí ele assistiu a final do Campeonato Brasileiro de 95. Ele me falou isso uma vez. Depois daquilo, eu perdi o amor pelo futebol. Ele deixou de torcer, não só pelo Santos, mas ele parou de acompanhar futebol depois daquele jogo de 95. E tem muita gente que se questiona, pô, para que eu vou ficar esquentando a minha cabeça? Eu vou ver uma série da Netflix, da Disney, da HBO, vou no cinema, vou me preocupar com isso, porque eu vou ver futebol. Se eu não sei se eu estou pagando e os caras estão entregando ali algo que seja digno, que seja decente. E é uma pena, porque a maioria de gente honesta, decente e trabalhadora. Podem ser até indolentes, podem ser pouco profissionais, mas são, via de regra, pessoas honestas. Mas em todo ambiente de pessoas honestas tem pessoas desonestas. Cabe às entidades e às instituições entenderem quem são, descobrirem quem são essas pessoas e tirarem do processo completamente, né? Mas, repito, é preciso que se pense nisso, porque afinal de contas, se o torcedor entender que aquilo que ele ama é algo premeditado, esquematizado, ele vai largar. E vão sobrar poucos, inclusive para apostar. Tá certo? Falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena. Telefone WhatsApp 11 98798 4884, Instagram @unitar.beef. Pode pedir para, você pode retirar no local ou pode solicitar o delivery, dizendo que viu no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra. Também Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimed Metropolitana, sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187. Na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Tem mais um negócio para dizer antes de terminar. Relação ética com quem movimenta dinheiro no futebol. Serve para todos, para todas as categorias de profissionais que tramitam no meio do futebol, que lidam com o esporte. Empresário de futebol, é bom que se fique de olho também, entre outros profissionais, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.